Breno. Deixa eu ver. Opa, opa, tudo bom? Opa, Breno, tudo bom? Tudo bom, Tudo tranquilo. certo? Sim, Como é que sim, tu tudo tá? ótimo, graças a Deus. Tô bem, tô bem. O áudio tá um pouquinho falho, mas que dá pra ouvir. Porque eu tô aqui na recepção do hotel, minha internet tá um pouco ruim no quarto, a gente não tem Wi-Fi no quarto. Pois é, a gente não tem Wi-Fi no quarto. E eu tô aqui na recepção aqui pra ter um sinal melhor aqui, pra poder acompanhar a pergunta do pessoal e tudo mais. Pô, Breno, obrigada, hein? Que moral que eu tô, hein? Esquenta não, sem problema, sem problema. Vamos lá, Não, mas pode pra mim começar aí. tá. Tô escutando super bem. Mandar um Perfeito. oi aí pro Gabriel Santos, que acabou de entrar. Ó, O opa, pessoal que vai entrando, Gabigol. hein? O Dá um Gabigol. salve aí, boa, boa, Gabigol. Ó, Bom, minha Breno, namorada entrou também. Minha namorada agora entrou, Catherine entrou. Macedo. Beijo, amor. Isso. Pô, Pedro Spajari, hein? Ó, esse Fajari, boa, terrível. Esse Fajari, boa, boa, mano. O meu antigo técnico Bom, também, então, Paulinho. Vamos lá, vamos lá. um abraço pra todo mundo aí, então. Opa, com Então, certeza. Breno, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Como é que e depois conta um pouquinho da tua história, como é que tu iniciou na natação. Tá bom. Como apresentação, diria que sou natural de Salvador, na Bahia. E eu comecei a nadar na minha escola, tempo de crescer. E eu fui tomando gosto, comecei na escolinha, fui tomando gosto e procurei uma piscina para treinar. E eu comecei a competir justamente pela SEB da Bahia. Cheguei a representar o Baneb também lá em Salvador, representei o ranking. E meu pai, houve uma época que meu pai foi diagnosticado com diabetes e ele estava trabalhando em Vitória, no Espírito Santo. Aí eu e minha mãe, nós nos mudamos de Salvador e fomos acompanhar meu pai. E só que nesse período a gente ficou lá por 6 meses mais ou menos, e eu só achei piscina para treinar nas últimas 2 semanas que eu fiquei lá. Então, digamos que nesse período aí, natação ficou meio que por água abaixo nesse período. Mas meu pai foi transferido de Vitória para o interior do Rio, ele passou a trabalhar em Itaguaí, e eu, minha mãe e ele, a gente ficou morando em Muriqui, que é um interiorzaço assim do Rio de Janeiro. E ficamos lá por 2, 3 semanas até conseguir um hotel, que a gente ficou em Campo Grande, zona oeste do Rio. E digamos que é aí que eu recomecei minha natação. Eu vi aí que o Paulinho Natação, o Instagram dele, era o meu técnico justamente lá de Campo Grande, que é Paulo Machado. E eu ficava alternando uns treinos lá entre o Paulo e entre a Sabrina Mello, lá do Colégio Dimitri Marques. Ficava revezando os treinos. Mas eu fiquei como vinculado, porque o nível do federado no Rio era mais forte. E eu comecei a dar uns bons resultados no vinculado. E acabou que eu fui pro federado e me federei pelo Tijuca. Passei 6 meses pelo Tijuca, mas ainda treinando com o Paulinho. E depois fui pro Flamengo, representei o Flamengo por um ano, mas ainda treinando com o Paulo e revezando alguns treinos com o Nandão, técnico do Flamengo. Aí meus resultados deram uma piorada no segundo semestre, porque a piscina lá em Paulo, no Clube dos Aliados, o clube lá de Campo Grande, era um pouco fria. E eu treinava justamente com a Sabrina no colégio Dimitri Marques. Houve até algumas vezes que Paulo ia lá para dar treino só para mim até. Mesmo com a Sabrina lá, revezava os dois, entendeu? Para me dar treino. Só que o teto da piscina do colégio é um pouco baixo e era um pouco abafado. E foi justamente aí nesse período que eu reparei que tinha alguma coisa estranha, porque os tempos que eu estava dando nos treinos estava dando mais alto do que no começo do ano, no primeiro semestre. E normalmente quando você é novo, assim, molecão, tipo assim, você sempre melhora, sempre melhora, sempre melhora. E eu achei estranho. Aí, quando chegou no segundo semestre, eu fiquei doente várias vezes. Tomei antibiótico aí boa parte desse período do segundo semestre. E meus pais até queriam que eu parasse de nadar. Veio o brasileiro do final do ano. Eu não nadei tão bem e eu tinha sido campeão nacional no primeiro semestre. Não tinha nadado tão bem. Ainda cheguei a pegar medalha, peguei 2 pratas. E só que pelo fato do desgaste de ter ficado doente e tudo mais, meus pais tipo assim queriam que eu parasse. Só que como eu estava representando o Flamengo na época, o Flamengo conseguiu o contato de uma doutora que
pneumologista, ela era até voluntária da ABCD, doutora Yara Fix. Aí eu e meus pais fomos para São Paulo, a gente teve uma consulta com ela, ela passou os medicamentos, que são os medicamentos para asma, que eu descobri que eu tenho asma. A minha asma é broncoespasmo induzido por exercício, que é uma asma tipo assim, que só ataca quando eu faço esforço físico, ou seja, para correr, malhar, treinar, jogar bola, qualquer coisa assim, eu preciso tomar a famosa bombinha, entendeu? E, e desde então eu tomo esses medicamentos aí, bem provavelmente enquanto estiver nadando e treinando aí, em alto rendimento, provavelmente vou ter que continuar. Aí no ano seguinte, além desse upgrade, digamos assim, na minha rotina, no ano seguinte, eu e meus pais decidimos nos mudar para Barra da Tijuca, foi o apartamento que a gente conseguiu achar, para poder ficar direto, treinando direto com o Nandão. Eu conversei com o Paulo foi super atencioso, Sabrina também. Eu passava mais tempo treinando justamente no Aliados do que no Dimitri, né? Então, mas os dois foram super atenciosos. E passei a treinar com o Nandão, fiquei 2 temporadas aí com ele, 2 anos treinando com ele. Dei uns bons resultados nesses 2 anos, voltei a ser campeão brasileiro de categoria, campeão nacional de categoria. E no do segundo ano foi até um pouco complicado, porque eu tive esse primeiro ano de Flamengo treinando com o Nandão. Eu era para ser meu terceiro ano do ensino médio, só que eu e meus pais nos mudamos meio tarde, lá para final de março, início de abril, e boa parte das matrículas nos colégios estava fechada. Então eu fiquei o ano todo sem estudar. Foi um ano que eu dei bons resultados. Aí no segundo ano com o Nandão foi um pouco mais complicado, mas no segundo semestre consegui dar uma recuperada e foi bom o suficiente para o Pinheiros me chamar. E isso já foi em início de 2017. Me mudei para São Paulo e fiquei 2 meses morando em República, que era o período justamente que meus pais estavam procurando apartamento. E lá para março de 2017 já mudei já para morar com eles. Então, digamos que meus pais me acompanharam, tipo assim, desde sempre, entendeu? E Uhum. desde então, tava em São Paulo. Esse ano, por motivos de conseguir melhores condições de treinamento, porque até estava tendo uns problemas no clube a respeito de horário, o horário estava um pouco complicado, pensando realmente em resultado. Aí esse ano eu estava morando no Rio, no apartamento que meus pais têm, e estava treinando ainda com o Albertinho, né? O Albertinho do Pinheiros, Uhum. desde 2017. E agora é o quinto ano com ele. E a gente estava no Rio, treinando no Parque Aquático Maria Lenk. E agora até tava pouco, a gente tinha voltado para São Paulo, só para dar uma arrumada na casa, digamos assim. E agora a gente já está aqui, aclimatando já para os Jogos Olímpicos. Estamos aqui em Portugal, cidade de Oeiras. Certo. Grande história, né, Breno? Tu ficou um tempo sem nadar com a função que não tinha achado piscina e depois descobriu a asma. Eu sei como é que é a asma, eu também tenho. Eu, inclusive, faço Sim. natação por causa da asma. Por isso que eu tô nessa função de página e vir Uhum. entrevistar atleta. Que eu sou realmente torcedora. Se vocês precisam de torcida organizada, eu seria a primeira membro da Opa, torcida organizada. obrigado. Mas é por puro fanatismo. Deixa eu ver o que mais. Breno, com essa função que tu comentou que chegou mais novinho ficar um tempo parado, como é que foi a quarentena ano passado, com essa função de fecha tudo, daqui a pouco abre, daqui a pouco fecha, aí tem piscina, não tem academia, não tem mais não sei o quê. Como é que foi essa função para ti, atleta de alto rendimento, ficar sem um bom tempo sem cair na água? Bom, o Pinheiros fechou lá para 17 ou 18 de março, justamente por causa do lockdown que teve em São Paulo. E depois daí eu fiquei mais ou menos um mês e meio aí de folga, digamos assim, porque eu tinha conversado com o meu técnico de que esse começo de ciclo de 2020 tinha sido bem maçante para a minha cabeça, né? Porque digamos que era a minha primeira seletiva com chance real de classificar e eu estava bem desgastado mentalmente, digamos assim, estava bem tenso. Eu estava respondendo bem na água, mas estava bem tenso em relação à cabeça, digamos assim. Aí eu tirei aí um mês e meio aí de refresh e foi justamente, mesmo assim, a gente estava sem notícia do Pinheiros abrir, porque estava tudo fechado ainda, só farmácia, hospital e mercado funcionando. Até que eu conversei com ele, né? Porque, pô, a gente precisava voltar, pelo menos, a ficar ativo, né? Não daria para manter um treino realmente de alto rendimento
como seria se estivesse no Pinheiros treinando normal, mas precisava pelo menos voltar ativa. Aí ele conversou com o Patrick Winkler, da Swim Channel, e eu passei a treinar na piscina justamente de onde ele mora e trabalha. E a piscina de 18 metros e meio era o suficiente assim só para bater água e não ficar parado. E eu estava treinando lá segunda, quarta e sexta, uma horinha só, e eu conversei com o meu prédio, que o porteiro, ele meio que faz uma função de síndico também, e como a academia estava fechada, eu pedi para ele, e ele conseguiu liberar os pesos da academia para mim. Aí eu consegui malhar terça, quinta e sábado, e nadar segunda, quarta e sexta. Aí foi praticamente isso que eu fiz por quase 2 meses, até que o Albertinho falou que tinha possibilidade de acontecer a Missão Europa 2020, e realmente aconteceu, que foi uma parceria entre o COB, né, com o Comitê Olímpico Português, e a gente passou aqui 6 semanas treinando em Rio Maior, e a gente teve até uma competição no meio, que foi uma competição em Loulé, que também é interior de Portugal, assim como o Rio Maior. Digamos que foi o nosso start assim da temporada, mas isso foi lá para julho, e final de junho até meados de julho, até começo de agosto. Quando acabou o período lá, o Pinheiros já estava já reaberto já tinha voltado com bastante protocolo, obviamente. Aí, quando acabou essa missão Europa, pra gente pelo menos, que a gente passou lá 6 semanas, a gente já retornou ao clube, já voltou a treinar normal. Ainda com uns problemas de horário, mas conseguimos retornar. Pelo menos já com a piscina e com a academia liberada para não perder tanto a função da possível seletiva. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Breno, eu sei que tu começou a nadar muito novo. E qual foi o campeonato quando tu era pequeno que mais te marcou? Quando eu era pequeno, bom, minhas primeiras competições foram justamente pela SEB. Isso foi lá para 2008, digamos assim, eu tinha 9 anos, era mirim ainda. Mas definindo assim, digamos, pequeno, digamos assim, acredito que meu primeiro brasileiro foi até tarde, porque tem gente que já começa já com 13 anos, que é o brasileiro infantil, o pessoal já nada já como Uhum. infantil 1, e segue desde então a carreira até o final. E meu primeiro brasileiro foi justamente quando era infantil 2, ainda foi o brasileiro de final de ano. Ou seja, digamos que como nadador de categoria eu perdi aí 3 brasileiros, os dois como infantil 1 e um como infantil 2. E digamos que foi, tipo, eu tava bem nervoso até porque era meu primeiro brasileiro e graças a Deus consegui sair com 2 pratas desse brasileiro. Eu peguei prata no 100, no 200 livre, ainda fiquei acho que em sexto no 400 e 50 livre e nem peguei final. Mas essas quatro provas, 50, 100, 200, 400, foram as provas que eu segurei aí como nadador de categoria até os 19 anos aí. Até meu último brasileiro de Uhum. categoria, sempre nadei essas provas. E os revezamentos, claro. Mas individual sempre foram essas. Tu nunca tentou nadar uma prova de estilo ou foi o tipo assim, é o crawl mesmo que eu me sinto bem e me saio bem nadando? Em brasileiro de categoria, sim, foi só o crawl. Mas já aconteceu em outras competições, a nível estadual, principalmente, de eu nadar provas de borboleta, peito. Quando eu era do vinculado, eu nadava até costas também, 50 costas. A ponto de curiosidade, na Uhum. minha época do vinculado, quando eu treinava com o Paulinho, eu tenho o recorde de circuito, porque na época do vinculado tinham 6 etapas durante o ano que contava como circuito, digamos assim. E eu tenho um recorde no circuito de 50 costas, 100 peito e 200 livre. Tipo assim, 3 provas nada a ver, entendeu? Mas, mas digamos que a nível, tipo assim, para brigar por alguma coisa em brasileiro de categoria foi só crawl mesmo. Mas já inventei já de nadar provas de outros estilos. Até acho que Júnior 1, inventei de nadar peito, borbo. Mas costas foi só mais nesse período aí que eu era molequinho mesmo, petis, infantil. Aquele famoso uma vez e já deu também, né? Ah, sim. Nossa, lembro de uma de 200 medley quando eu era Júnior 1. Nossa, eu sou acostumado a nadar crawl, né? É tipo assim, nadar borbo, costas, peito. A virada do peito do crawl, nossa, doeu muito. Doeu muito. Eu falei, nossa, completamente diferente de um 200 livre, nunca mais. Ah, nadei, já deu, já senti a experiência, Ah, já sim. não preciso mais, vamos pra próxima. Exato, exato. Já senti a dor, falei, não é pra mim não. Ficar no 200 livre mesmo tá ótimo. A dor é diferente. Ah, com certeza, a dor é diferente.
Trabalhar os 4 estilos ali é outra coisa. Outro esporte, outro esporte. Para mim é outro esporte. É um esporte dentro do outro. Sim, exatamente, exatamente. Breno, como é que surgiu a vontade ou o interesse de ser um atleta de alto rendimento? Bom, eu comecei na natação justamente por causa da minha saúde. Eu comecei a nadar aos 6 anos, em 2005, e eu ficava muito doente. Tipo assim, tinha muita crise de rinite, sinusite, e meus pais ficavam muito preocupados. Eu ia direto para médico. Isso, apesar de ser bem novinho, tipo 6 anos, eu lembro de que ia muito para médico, direto, direto. Já vi várias vezes de eu sair no meio da aula para ir pro médico, entendeu? Quando era criança, assim. E como meus pais eram muito preocupados, sempre perguntava, tipo assim, para os médicos o que podia fazer, o que podia ser feito. E muitos médicos falavam de natação, porque natação é um esporte mais completo, dilata os pulmões, acredito que vai ser bom para ele. Aí foi justamente por isso que eu comecei a nadar. E eu gostava de treinar na escolinha do colégio, tanto que depois eu tomei gosto e fui pro ASEB, como comentei no começo da entrevista. Mas digamos que o momento assim que eu parei e pensei, nossa, eu quero isso para mim, ser um atleta olímpico, ser um atleta de alto rendimento, foi quando eu vi o Cielo ganhar o ouro em 2008. Já tive até a oportunidade de treinar com ele em 2017, você já foi já no Pinheiros, mas acredito que o momento assim que eu falei, nossa, que eu olhei e pensei, nossa, eu quero isso para mim, foi quando ele ganhou o ouro em 2008, no 50 livre em Pequim. Foi marcante. Eu não lembro muito, que eu era bem pequena. De ver vídeo depois, porque eu não lembro realmente. Mas toda vez que eu vejo o vídeo, eu fico arrepiado. Que Ah, nem o com vídeo do certeza. 4x200 de vocês. Opa, No obrigado, obrigado, revezamento do Mundial. É um ataque obrigado. cardíaco cada vez que eu vejo. Por mais que já tenha passado. É que É a o prova primeiro ataque demora, né? cardíaco. Que a prova demora, tipo, 6 minutos Demora. e pouco. É 6 minutos se passando mal. Eu sei como é. A Mas ponto de eu acordei de madrugada. Aí o Luiz nadou e eu lá já tensa. O Sheffer nadou e eu aumentando a tensão. Aí o Léo Santos nadou e eu já tava assim, nervosa. Quando tu tava terminando, eu dei graças a Deus que tu tava terminando a prova. a ponto de curiosidade, o Altamir, como ele foi ele que abriu o revezamento, ele fala, nossa, pra mim foi complicado, porque eu abri os primeiros 200 metros e ainda faltava 600 pra acabar. Eu fiquei 600 metros passando mal. Tipo, toda virada eu falava, vai, 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 vai. Nossa, engraçado. O Altamir viu de camarote a prova. Ele virou tipo um Ah, sim, com torcedor, assim. Ele certeza. terminou, fez a parte dele e o resto era com vocês. Ah, sim, exatamente. Ele terminou a prova ali, já ficou ali em cima do bloco ali, já olhando, já, ansioso. Mas com certeza, foi uma prova emocionante mesmo. Com certeza. Já que eu abordei um pouquinho dessa prova, um tanto Uhum, quanto marcante e emocionante, até porque vocês também não eram favoritos ao ouro, uhum. sem sombra de dúvida, estava entre China e Rússia, e até os Estados Unidos. Conta um pouquinho como é que foi a preparação para a prova, que eu fiquei sabendo que eram 3 integrantes no revezamento e conseguiram depois com o Léo Santos para nadar como o quarto membro do revezamento. Conta um pouquinho como é que foi essa prova de revezamento para vocês. Bom, com os nossos resultados da seletiva, a seletiva para o Mundial de Curta foi o Finkel, o troféu José Finkel no mesmo ano, que também foi em piscina curta, foi no Pinheiros até. E com os nossos resultados no 200 livre, o Altamir tinha ganho com 42,5, eu fiquei em segundo com 42,9 e o chefe ficou em terceiro com 43,3. E tipo assim, nós três tínhamos nadado abaixo do índice. O índice era até o índice forte, que era o terceiro tempo da eliminatória do Mundial anterior. Terceiro tempo da eliminatória é um tempo consideravelmente forte. E pela soma, dois caras para um 42 e um cara para um 43 baixo, a gente se sentia numa situação que o Brasil é um país privilegiado, tem 3 caras bons de 200 livre, mas realmente está faltando um quarto. Foi essa nossa questão desde então. A gente já estava ciente de que era um revezamento que brigava por medalha, a gente sabia que não era favorito, mas pelo menos para nós três ali, a gente sabia que era um revezamento que era forte e que ia brigar. Aí a gente foi treinando, foi um bom ciclo para mim, esse ciclo pro Mundial. Fiz muita coisa, muito submerso, muita série forte, muita saída, muita virada, fiz muito tudo, muito tudo, muito tudo.
E quando a gente viajou para Hong Kong, nós aclimatamos em Hong Kong, antes de viajar para Hangzhou. E em Hong Kong a gente já começou já a pensar novamente sobre as provas, sobre revezamento, até porque ali já faltava coisa de 10 dias para o Mundial. É um assunto que vem à tona a gente falar das provas que estão por vir. E a gente estava passeando bastante para conhecer a cidade, fazer compras, tipo, e o nosso grupo era praticamente eu, Otami e Sheffer. A gente ia para praticamente direto para todo canto. E a gente sempre falava, olha, a gente ficava fazendo conta e falava assim, ó, a gente vai brigar por recorde mundial. Tipo assim, a gente fazia as contas e falava, ó, as contas tá batendo, é possível mesmo, dá para fazer, porque tem as parciais lançadas, tem emoção de estar dando uma final de mundial. Então a gente acreditava, caramba, é possível mesmo, é plausível a gente bater recorde mundial e ganhar a prova. Aí, a partir daquele momento ali, a gente sabia que o nosso mínimo ali era uma medalha. E o nosso máximo ali era um ouro com recorde mundial. Só que a gente realmente estava em dúvida a respeito do quarto cara. E com a medida que os treinos foram rolando lá na nossa aclimatação, a gente estava ali com dois nomes ali, que era o Léo de Deus e o Léo Santos. E a gente até brincava assim com os outros, tipo assim, com o Matheus Santana, com o Cielo, falava, ó, vocês que vão nadar o revezamento, hein? Vocês que vão nadar. A gente brincava com o Brandon, que o Brandon também saía comigo, o Altamir, o chefe, a gente ficava, ó, fechou, você que vai nadar também. A gente ficava brincando assim, zoando. Porque o clima era super leve, super leve. E mas os dois nomes cotados mesmo para a prova era o Léo de Deus e o Léo Santos, justamente por causa do programa deles. E era quem a gente imaginava que poderia realmente aguentar a prova. Até porque o Léo de Deus já nadou algumas vezes e já chegou a dar um 44 na curta. O Léo Santos não tinha tempo, de 200 livros já fazia um bom tempo. E à medida que a competição, a gente viajou para Hangzhou, ainda em dúvida, à medida que a competição foi rolando, infelizmente o Léo de Deus não tinha dado resultados melhores do que na seletiva, então os técnicos, e a gente imaginou também que o Léo Santos estaria melhor. Ele ainda não tinha competido ainda, mas ele iria nadar só o 400 medley, que era no quinto dia de competição, e o 4 por 200 era no quarto dia. Ou seja, não dava para saber como o Léo estava. Mas a gente sabia, o Léo Santos, mas a gente sabia que o Léo de Deus já tinha nadado e tinha dado resultados melhores no Finkel. Aí a gente optou pelo Léo de Deus na eliminatória, para ver como ia sair, e pelo Léo Santos na final. E a gente tinha dado uma segurada de manhã, até porque já era o quarto dia de competição, né? Você tem que ser inteligente, justamente porque ainda tem mais um dia de competição, não dá para você acordar cansado, porque ainda tem prova pra caramba ainda pela frente. E graças a Deus a nossa formação da eliminatória e da final deu super certo, com o Léo de Deus de manhã e o Léo Santos à tarde. E a gente estava bem motivado. E graças a Deus aí a gente conseguiu o resultado que a gente esperava, o resultado que a gente sonhava. Foi isso. Só dar uma pausa aqui. Uma pausa aí que o Igor mandou a carinha de apaixonado aí. A gente tinha combinado um código para eu mandar um salve, porque o Igor é nosso preparador físico, tá no quarto com o Testa, que é o nosso físio. Aí só pra mandar um salve aí. Salve, viu, Igão? Tamo aí, viu? Ele tá no quarto do lado. Tá Então eu vou mandar um oi aí pro Igor e pro Testa, que aí depois qualquer coisa o Igor repassa o meu oi pro Testa. Ah, com certeza, com certeza. Mas realmente foi muito emocionante aquela prova. A prova individual dos 200 livros também foi incrível. Ó, o Bruno botou aqui o Bruno Mococa para avisar que a live amanhã, exatamente. Amanhã. Exatamente. Opa, não dá para perder essa não, com certeza. Opa, live com o Igor amanhã. Outra live físico. Sim, com certeza. Mas sim, Breno, você falou do 200 livre? Tá falando do 200 livre? Isso. Sim. Acredito chegou que... a nadar... Tá bom. Pode falar, desculpa. Tu chegou a nadar a prova individual, né? Pegou Sim. oitavo Quinto lugar, né? Eu fiquei em quinto. Foi eu e o Altami que nadamos. Eu e o Altami que nadamos. Aí justamente por causa dos nossos resultados no 200 livre, que foi no segundo dia, e pelo que eu me lembro agora, não me recordo, mas acho que foi só Brasil e Rússia, talvez, que botou dois atletas na final do 200 livre. Então a gente sabia que 2 dias depois, no 4 por 200, a gente estava realmente na briga ali por medalha. O Altami tinha dado um 42,0 de manhã,
foi o melhor dele na prova, ele deu de manhã, e eu dei um 42,3 à tarde. E, caramba, a gente tinha baixado aí 5, 6, 7 décimos da nossa prova. Estão dando salve aqui, o staff aqui. É, e a gente tinha baixado aí 6, 7 décimos do resultado da nossa prova do fim, que então a gente sabia que a gente estava ali competitivo, com certeza. Ah, não é qualquer um que consegue baixar 6, 7 décimos. Ah, o pessoal acha que 6, 7 décimos é pouquíssimo tempo para baixar, mas quem é atleta sabe que é bastante e Ah, com é certeza. considerável, né? Com certeza, com certeza. 6, 7 décimos Ah, é muito, muito treino, com certeza. Breno, que tu comentou do César Cielo um pouquinho antes. Quem Sim. são tuas inspirações? Pode ser tanto na natação quanto fora da natação. Quem tu olha assim, tipo, eu me inspirei nessa pessoa para ser o atleta que eu sou hoje. Ah, como já falei, acredito que foi justamente que foi o ouro do César Cielo que me fez olhar e falar, caramba, quero isso pra mim também. Acredito que eu diria justamente ele, o Cielo, até já foi meu companheiro de treino em 2017, foi meu companheiro de revezamento em 2018, no Mundial da China, justamente a gente comentou. E diria o Phelps também, né? Acredito que o maior nome olímpico da história, com certeza é alguém de todo mundo deve admirar esse cara, com certeza, com certeza. 28 medalhas olímpicas não é para qualquer um, com certeza. Ah, realmente, o Phelps é uma inspiração. Teve um rapaz aqui que botou, o Natan, botou assim, Breno, fala de mim. Fui sua inspiração. Natan, ele foi meu companheiro de treino no Aliados. Aliados, com certeza. Acredito que é uns 3, 4 anos mais velho que eu, e nas séries ele ganhava ainda, tá? Ganhava nas séries. À medida que fui melhorando, fui ficando mais cascudo, digamos assim, aí ficou complicado. Mas com certeza, diria aí que tenho vários companheiros de treino aí que são inspiração para mim, porque é justamente você ver, tipo assim, as pessoas ali brigando, batalhando, sabe? E ainda, tipo assim, estando na sua frente ali, te puxa mais, sabe? Então, acredito que tem bastante nomes aí que me ajudaram durante minha carreira. Mas acredito que ídolo máximo no esporte, com certeza eu diria o Phelps e o Cielo. Ah, a natação tem muito disso, né? O que eu mais gosto no nosso esporte é que tu tá ali no treino, teus companheiros estão te puxando. Tipo, ao mesmo tempo que eles estão dando o máximo, eles estão ali te inspirando e te incentivando a ir cada vez mais longe e a ser melhor a cada treino, né? Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. Concordo. Breno, das, das viagens, assim, que lugares tu foi com a natação que tu não imaginava ir se não fosse por causa da natação? Lugares assim que tu, tipo, eu fui, é um lugar assim que eu não imaginava ir. Bom, acredito que, como falei do próprio Mundial de 2018, acredito que ir para Hong Kong e ir para a China, tipo assim, não eram países que eu tinha anotado no papel que era meu sonho assim de ir, sabe? Então, digamos que são Aham. lugares que, tipo assim, que só a natação pôde proporcionar. E além do mais, 2019 também, que foi na Coreia do Sul, foi Gwangju, também outro país também, digamos assim. Mas acredito que eu tinha, quando eu era criança já, tinha bastante vontade de conhecer Portugal, e hoje estou aqui em Portugal. Tinha vontade de conhecer Roma, Londres, e foram cidades, tipo, são cidades grandes, né? São cidades que eu tinha o sonho de conhecer, para saber como é que é e tal. Cidades turísticas. E graças a Deus a natação pôde me proporcionar isso também. Que legal. Breno, tu chegou a comer uma coisa, uma comida diferente nesses países, assim, que tu nunca imaginou que tu fosse comer? Tipo, chegou lá um prato, ficou olhando, assim, pra saber o que que era. Já aconteceu uma vez, foi em 2018. Acredito que foi justamente a primeira vez que eu fui para a Europa até. Eu não tinha pego a seleção principal tinha ido para o Pan Pacífico. Eu não peguei a seleção, eu peguei a seleção B, digamos assim, que foi para o Sul-Americano Absoluto no final do ano, em Trujillo, no Peru. E eu ainda era nadador de categoria, eu tinha 19 na época, e eu ainda era Júnior 2 segundo ano, era meu último ano como nadador de categoria. Só que ao invés de ir para o brasileiro, o meu técnico, o Albertinho, achou mais válido ir para a Europa para competir, para ganhar experiência. Até porque, como eu tinha sido uma das vagas seguintes para poder pegar a vaga para o Pan Pacífico, ele achou super válido competir na Europa para poder ganhar experiência. E realmente a vibe e o estilo de competição é completamente outra.
E acredito que isso possa ter me ajudado para pelo menos eu entender como é e como que funciona, para a partir dos anos seguintes já estar mais cascudo para essas competições. Eu nadei em 2018 o Sete Colli, o troféu Sete Colli em Roma, que é tradicional já para os brasileiros irem. Praticamente todo ano a seleção vai, praticamente. E o Open da França, em Chartres, o Open da França no Chartres, na França, obviamente. E em Chartres, eu tava com o grupo do. Essa competição, essa viagem toda, eu tava com o grupo do Pinheiros. O Albertinho conseguiu para junto ao Pinheiros para poder me levar, e levar mais um grupo. E a gente foi num restaurante. E é muito comum na Europa não ser necessariamente, tipo assim, carne de boi. Tipo, tem carne de ovelha, de, sei lá, carneiro. Tipo assim, tem até uns bichos de coelho, coisa assim, uns bichos diferentes, que a gente não tá tão acostumado. Aí eu lembro que o Caio Pumputz, que é um companheiro de seleção, justamente da mesma idade que eu, ele pediu um rim de fígado, um negócio assim, um rim de fígado, um rim de boi, um negócio assim. E o negócio fedia no prato. E a gente falou, tipo assim, nossa, você vai comer isso aí, você não vai passar mal, não? Aí um outro companheiro de seleção até falou, ah, não vai passar mal, não, porque o Caio, né? Ele tá acostumado. Mas, tipo assim, era algo. Resumindo, era algo diferente, assim, que eu nunca imaginava, tipo assim, ver na minha mesa, entendeu? Mas lógico, tem várias outras comidas também. Comida na China, digamos que é super peculiar, entendeu? A gente não chegou a ver, tipo, escorpião, barata, essas coisas, tipo assim, na mesa. Mas digamos que a comida é completamente diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Por exemplo, também. Eu sou mais do arroz, feijão, uma Ah, carninha, eu já também. tô bem. Também. Com certeza, com certeza. Só que tem vezes que é comer o Ah, que tem, entendeu? Tem vezes que é comer o que tem. E a gente adapta as- como vai, entendeu? Como dá. É necessário você ser adaptável quando você vai para esses lugares. Acho que até justamente por isso que ir para 2018 para a Europa foi algo importante para poder entender que nem sempre a gente vai ter o feijão e arroz direto, entendeu? Por exemplo. sim, foi importante para o teu crescimento e para tantos outros atletas que estão acostumados de competições a nível nacional, que é não muda muito o cardápio no Exato. Brasil, sempre tem o arroz, feijão e a carne, e salada, enfim. E outras culturas, né, que nem sempre tem esse costume nosso. Isso é verdade. Isso é verdade. Por enquanto, os países que eu já conheci, acredito que o único mesmo que tem feijão é o Brasil. Só o Brasil que tem feijão direto. E Rio Maior, que como tinha bastante brasileiros, estavam fazendo feijão também. Mas de resto, só isso. Em Tóquio, eu li algumas matérias que vai um chefe brasileiro. Vocês já sabem mais ou menos como é que vai ser a questão alimentar de vocês lá durante os Jogos Olímpicos? Sim, sim, bem lembrado, desculpa, até já faltou uma informação na minha última resposta. Quando a gente aclimatou em Sagamihara para o Mundial de Guangzhou, era chefe brasileiro também, e tinha feijão. Então, só recapitulando a outra resposta, em Sagamihara a gente também teve. Justamente porque Sagamihara é a sede do Brasil para os Jogos Olímpicos. E o pessoal que foi em 2018, o Pan Pacífico foi em Tóquio. Então esse pessoal está até mais familiar ainda com a cidade. E o pessoal aclimatou justamente em Sagamihara. Eles aclimataram em 2018 e 2019 e agora para os Jogos Olímpicos em 2021 vamos aclimatar novamente. E sim, tinha chefe brasileiro. Então, eu imagino que deva ser mais ou menos parecido com a comida do Brasil mesmo, aquele feijão, arroz, uma verdura, uma carne, porque a comida tava padrão brasileira mesmo, sabe? Mas o tempero muda um pouco, o sabor completamente diferente. Completamente não, um pouco diferente, mas pelo menos a comida é aquela basicona do Brasil mesmo. Assim, para não sair muito da dieta de vocês, para não mudar muito a função, Lógico, por mais que mude de país, para não fugir muito disso, né? lógico, com certeza. Mesmo quando a gente viaja, o objetivo da alimentação é você tentar reproduzir o máximo o que você come em casa, que é o que você está acostumado. Tem vezes que, lógico, vai fugir completamente, dependendo do lugar. Por exemplo, na China, entendeu? Foge completamente. Mas você tenta remontar seu prato ali e você muda a sua suplementação justamente para conseguir garantir os nutrientes do dia e ir pro treino, com certeza. Falando em competição e tentar reproduzir o que faz em casa, o Breno é supersticioso? Ah,
Acredito que eu sou assim. Acredito que sou assim. Normalmente, quando eu tenho uma competição, gosto de fazer tudo sempre do mesmo jeito. E o pessoal fala até que o pessoal me zoa, digamos assim, por causa do Gatorade azul. Normalmente os atletas de alto rendimento tomam bicarbonato, porque bicarbonato tem um efeito tamponante no músculo, ou seja, evita um pouco do lactato bater na hora da prova. E num 100 livre, 200 livre, provas que dura segundos assim, é super importante se você consegue durar mais 2 ou 3 segundos a mais ali, aguentando a dor. E só que o bicarbonato é salgado, não tem um gosto bom. E eu boto no Gatorade azul, porque o Gatorade azul é mais doce. Aí toda competição que eu chego e eu vou usar o bicarbonato, eu sempre chego e compro o Gatorade azul. Aí o pessoal da seleção já sabe, o pessoal já conhece. Então, digamos que essa é uma das minhas superstições, digamos assim. E eu também sou não seria necessariamente superstição, mas eu sou um cara de muita fé. Não só, digamos assim, fé em Deus, mas com fé no meu trabalho, digamos assim, que eu faço também. E sempre antes de entrar na piscina, saio da piscina, entro na prova, sempre rezo, sabe? Então, digamos que é uma Uhum. superstição comum assim, para mim desde moleque, desde menininho, sempre rezo antes de entrar na piscina. E quando saio também. Tu tem o costume, porque, tipo assim, quando eu nadava, eu só entrava por um lado do bloco, eu não entrava pelo outro. Já deu Ah, confusão sei. minha com o Bárbara, o lado que não queria redar do bloco. Eu falei, moço, mas eu só entro por esse lado. Ele, não, mas faz a volta. Eu, não, faz a volta. Mas tem Não, uma função, sei, tipo, você sei. só entra em tal lado do bloco, ou quando vai aquecer, tipo, gosta de ficar em uma raia determinada, alguma coisa Ah, assim, ou é sim. mais essa função? Não, não chega a ser tanto assim, mas já que você falou de raia, normalmente eu gosto de aquecer na raia que eu vou competir aquele dia. Por exemplo, se eu vou nadar um 200 livre, eu estou balizado na raia 7, eu aqueço na raia 7. Se não pode usar a raia 7, porque normalmente é uma raia de ritmo, eu caio na raia 6 do lado. Mas o critério não é bem por causa de superstição, é porque eu gosto de ver como é a visão da minha respiração estando naquela raia, entendeu? Para ver se eu consigo ver o adversário do lado, coisa assim, sabe? Entendi. Não? Não, é legal isso. Não, eu vou usar essa na próxima. Quando eu for competir, eu vou começar a competir na raia, a aquecer na raia que eu vou competir. Normalmente eu faço assim, tem uma raia mais vazia, eu vou naquela. Sei, sei. Normalmente eu gosto de fazer isso porque assim, eu tô balizado na 2. Aí digamos que eu vá para eu caio na raia 7. Por exemplo, na raia 2, na passagem eu vou ver só uma pessoa e na volta eu vou ver todo mundo. Só que na raia 7 é justamente o contrário, entendeu? Então muda um pouco minha visão na prova. É justamente por isso que desde então eu sempre caio na raia que eu vou competir. O Bruno botou aqui uma curiosidade, ó. No último Maria Lenk, sentei do lado do pai do Breno. E ele não soltava os centinhos enquanto o Breno não batia na borda. Ah, sim, com certeza. Assim como eu, meus pais são super religiosos também, eles têm muita fé. E ele normalmente sempre fica com o tercinho na mão mesmo. Eles ficam muito nervosos também, mas sempre ali com o tercinho na mão ali rezando. E já é de costume dele já desde novo também, desde novo. Eu acho que a pior profissão é pai de atleta, ou mãe Ah, de com atleta, certeza. torcedor, assim. Porque você tipo, só acompanha e só torce e tipo, não tem muito que você pode fazer, sabe? Só torcer para chegar na frente. Realmente, é E tu algo fica tenso ali para eles. olhando. Eu sei, é algo tenso, algo tenso. Eles me falam isso. Que, nossa, a gente só pode só te assistir ali. E hoje eles não assistem mais meu treino, né? Quando era do Flamengo, eu até assistia. Mas, por regra do Pinheiros, pai de atleta, quando tá na seleção adulta, não assiste. No time adulto, desculpe, não assiste. Então, hoje fica até pior para eles ainda, porque eles só sabem do treino quando eu falo, como é que você treinou hoje? Eu falo, treinei bem, treinei mal, treinei mais ou menos, hoje teve isso, teve aquilo. Mas eles não, tipo assim, não veem, sabe? Eles só veem mesmo só no dia da prova. Então eles ficam, tipo, meio perdidos, assim, sabe? Torcendo para dar tudo certo, mas com certeza tenso, com certeza. Eu acho muito tenso. Tipo, eu não. Com a função, às vezes, de outros colegas meus irem competir, a gente também fica muito nervoso e muito ansioso, né? Parece que não sai do lugar, né? A gente assistindo é muito engraçado, parece que não sai. Tipo, eu assistindo a seletiva, Hum. parecia que vocês não saíram do lugar. Pelo amor de Deus, tá passando o tempo. E aí Nossa, parecia que é eu estava verdade. seguindo a lei.
É por causa da transmissão, né? Parece que tá em câmera lenta, assim, e o relógio passando, passando, passando. Aí você fica, caramba, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Eu sei, é bem, bem tenso. Especificamente a seletiva desse ano, né? Foi tenso para todo mundo. Particularmente para mim, eu nadei apenas 2 dias. Nadei o segundo dia de competição, que foi o 200 livre. Aí tive um dia de intervalo e o 100 livre. Normalmente, quando tem brasileiro absoluto, eu sempre nado o revezamento, transversamentos que me botam nada. Ainda chego a nadar um 400, dependendo da competição, nado 50 livre também. E nadei só 2 dias e parecia que eu tinha competido mais de uma semana inteira. De tanto, tipo assim, desgaste mental, sabe, da competição. Porque realmente seletivo é bem, bem intenso mesmo. Ainda mais que começou no primeiro dia, com nomes que a gente está acostumado a ver na seleção, eles terem ficado fora. Tipo assim, foi algo que a gente parou e pensou, caramba, a chance de ficar fora da seleção é real. Teve gente boa que ficou fora, entendeu? Então, digamos que essas coisas foi tornando, tipo assim, a situação mais tensa do que já é. Sim, eu tava assistindo, assisti todos os dias. E quando eu vi o primeiro dia, eu tava assim, meu Deus, o Brandon e o Léo não entraram. Eu tava É, assim, eu tava em exato. choque. Sim, sim, E aí eu tava exatamente. assim, meu Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, e as próximas provas eu vou morrer, eu vou surtar? Olha, eu não tive ataque cardíaco durante a seletiva, assim, por muito pouco, vários dias, assim, durante toda a seletiva. Ah, sim, com certeza. A gente teve, infelizmente, muita gente que ficou fora, né? Mas em compensação a gente tem um time qualificado mesmo assim, teve boa surpresa na competição e acredito que o Brasil vai dar o seu melhor aí, independente de tudo. Mas sim, a seletiva foi tensa e a gente viu muita gente boa ficar fora mesmo, infelizmente. Assim, não, eu achei super qualificado o time, por mais que, claro, eu como torcedora, eu queria que todo mundo se classificasse por mim, Ah, aí, com sei lá, 100 certeza. atletas do Brasil, pra nadar as provas, mas não tem como. Mas, É, sim, realmente. Breno, falando um pouquinho da seletiva, como é que foi a sensação de bater na borda, tanto no 100 e no 200, e ver que tu estava classificado? Olha, esse ano de 2021 foi bem difícil e eu tava sentindo que tava dando uns tempos piores do que no ano de 2020. E acredito que esse resultado foi. A situação já é tensa pela seletiva em si, digamos que o ciclo foi sofrido também, sabe? Houve momentos assim que eu não estava dando os mesmos tempos que estava dando, e houve um momento que eu tive até um problema no nariz, aí tive que ter acompanhamento médico, e essas coisas estavam me deixando tenso porque eu não estava treinando tão bem. Então, e graças a Deus eu tive o apoio do staff, né, do Albertinho, do Igão, do, do staff do Pinheiro no geral, assim como o Sami, que é nosso biomecânico, que eu não mencionei ainda, o Testa também, que é o físio, e não era algo que eu dividia tanto assim com meus pais, né, mas tentando também teve a ajuda deles, dividi bastante com minha namorada também ajudou muito nisso, e acredito que no 200 livre eu ter chegado em segundo, mas ver que estava abaixo do índice, tipo assim, por dentro foi uma sensação de alívio, sabe? Falar, tipo assim, caramba, mesmo com todos os problemas e incertezas e dúvidas, porque falar para confessar de que houve vários momentos que eu me vi fora da seleção no início de 2021. Mas graças a Deus deu tudo certo e consegui já entrar no time já logo na minha primeira prova e já com uma prova individual, né, que foi o 200 livre. Ó, o Léo falou assim, manda um abraço pros cria. Léo Santos, Léozinho lá do Pinheiros. Com certeza, a gente vai se encontrar agora pro fim, que bem provavelmente a gente deve nadar o revezamento 4x200 lá pelo Pinheiro junto, com certeza. Mas mandar um abraço aí pra galera, ó. Mas, O Gawa também mandou, também que treina com o Léo. Só salve aí, galera, mais salve. uma prova de fogo pra mim, né? Fortes emoções, as Olimpíadas de Finkel, coisa boa que é pouquinho tempo de intervalo, né? Do Não, coração. exato, exato, o coração vai estar a mil. E logo depois do fim que eu tenho a Liga, tem a SL. Ou seja, de novo, outra competição. Eu vou baixar esse hospital, já deu, vou lá ver um plano, É, do já, VIP. verdade, já garante, vai ser emoção aí, julho, agosto, início de setembro, emoção, com certeza. Vamos ver aí um plano, assim, uma ambulância, depois fica em casa, chama ambulância. O Moisés perguntou aqui pra ti, Breno.
se tu abandonou os 400 livres? No momento, sim. No momento, sim. Porque meu foco era justamente o 100 e o 200 livre. Mas é uma prova, assim, que eu olho com muito carinho. Mas a última vez que eu treinei, tipo assim, mesmo pra prova foi quando era Júnior 1. A ponto de curiosidade, eu tenho uma prata no Finco em 2018, na curta. Só que eu não tinha treinado muito o ritmo de prova. Eu fiz um ritmo de prova um dia antes do 400 livre. Mas como eu estava bem condicionado, estava bem treinado, estava rodando bastante a respeito de volume, então digamos que a coisa saiu meio que natural. Mas é uma prova assim que eu olho com carinho e de que gostaria de treinar para os ciclos seguintes. Mas no momento mesmo, meu programa é 100 e 200 livre, no momento. Tirando a parte que tu já se classificou, inclusive parabéns, que eu não tinha conseguido Opa, descobrir obrigado. isso. Como é que foi a escolha para as provas tipo 100 ou 200? Claro, eu sei que tu nada até os 50, já nadou os 400. Como é que foi essa escolha de nadar os 100 e os 200? Bom, a escolha dessas provas começou quando era pequeno já, quando era mirim, petis, eu nadava peito e borbo. Isso lá em Salvador, quando eu representava o ranking, eu cheguei a ser campeão norte-nordeste e medalhista até de outras provas. Mas minhas provas principais eram 50 e sem borbo e 50 e sem peito. Só que quando eu já me mudei passei para Vitória, aí fui para o Rio, fui treinar com o Paulo. Aí já tinham me dito que seria bom treinar o 200 livre, porque para a criançada da época, eu não era tão rápido naturalmente, mas eu aguentava mais o treino que todo mundo. Tipo assim, acabava o treino rindo, todo mundo acabava o treino cansado. Eu falava, tipo assim, caramba, como assim? Como assim? Tem alguma coisa errada, tem muito estranho. Aí o pessoal comentava de, cenário 50 livre, vamos botar até um 200 livre também. E a partir daí eu fui começando a treinar 200 livre, mas já foi já com o Paulo que eu comecei tipo assim a treinar realmente para essa prova. E o 100 livre eu deixei até de nadar um pouco quando eu era mirim petis, porque tinha um menino na Bahia que começou a ganhar essas provas. Aí eu deixei o 100 livre um pouco de lado e comecei a treinar justamente o 100 peito, o 100 borbo e o 50 das duas provas. Mas 100 livre eu nado desde mirim aí. 100 livre nado desde sempre. Agora 200 livre desde infantil. Eu tive uma evolução muito boa no Petis 2 e no Infantil 1. Aí, tanto que quando eu fui para o Infantil 2, que eu fui nadar o brasileiro, digamos que eu já estava completamente preparado já para essas provas, entendeu? Mas foi uma evolução, tipo assim, muito boa nesses 2 anos anteriores aí. Mas digamos que foi esse momento que eu comecei a focar só no crawl agora. E deixei um pouco de lado o peito, o borbo e até o coste, como eu falei que já nadei algumas vezes, mas ficou meio de lado. 100 e 200 livre passou a ser as provas principais desde então, desde infantil. Dá uns resultados ruins, né? Nessas provas. E por isso, né? Breno, quando tu não tá competindo e nem treinando, o que que tu gosta de fazer fora dos teus horários normais da rotina, assim? Bom, mudando de assunto a respeito sem ser a ver com treino, o pessoal da seleção já sabe que eu gosto muito de shopping, então eu gosto, tipo assim, de passear do shopping, ver coisa diferente. Normalmente uma coisa que eu senti muita falta nesse período, já que estava muito tempo fechado, foi o cinema, que eu ia bastante no cinema com minha namorada, com a Caterine. Foi algo que eu senti falta bastante também, e é algo, tipo assim, fora de natação que eu gosto, que dá uma distraída. Acredito que é mais isso. Eu gosto de comprar também. Nossa, eu amo, tipo assim, ir às compras. Amo ir às compras. Gosto, tipo assim, ver, tipo assim, as vitrines da loja e tudo mais. E no parque eu vou algumas vezes, mas diria que meus hobbies favoritos aí tem a ver mesmo com shopping e cinema. Boa. Com certeza. Ô, Breno, como é ser uma. Agora, nada a ver uma pergunta com a outra, tá? Tá bom. Mas como é ser uma inspiração pra gurizada mais nova, assim? Um pouco mais nova, né? Porque tu também é novo, tu tem 22 anos. Uhum. Como é que é ser uma inspiração? Que até pouco tempo atrás, tu era eles. Tu Sim, via, tu projetava nos com outros certeza. atletas. Como é que é ser uma inspiração pra eles? Ah, é, primeiro ponto disso, posso dizer, realmente é fruto de muito trabalho.
primeira coisa assim. Digamos que cheguei num patamar que eu sempre sonhei, sempre quis ser inspiração para os outros, sabe? O pessoal olhar e falar, caramba, eu gostaria de nadar com o Breno, gostaria de competir contra ele também, as mesmas provas, coisas assim. E acredito que é muito bacana isso, para esse pessoal se inspirar. Não me considero um ídolo, digamos assim, falta muita coisa ainda, mas acredito que o pessoal se inspira justamente em ídolos e em pessoas que têm bons resultados e que, graças a Deus, tem gente agora que se inspira em mim e, graças a Deus, também estou conseguindo os resultados que sempre sonhava, sempre sonhei em ser atleta olímpico, agora eu sou. Teve as medalhas do Mundial, como comentei, sou finalista de Mundial de longa, então já conquistei alguns títulos assim que eu sempre sonhei em ter um dia. Ah, com certeza eu tenho quase absoluta certeza que tem uma gurizada que deve se inspirar em ti, sim. Tu já é um ídolo. Opa, obrigado, Não é obrigado. fácil consolidar na seleção. Tu tá desde 2017, começou já quando tu era atleta de categoria. Sim, sim. E eu, claro, que eu sei que a nosso esporte tem muitos altos e baixos, né? Uma hora tu tá bem, outra hora tu não tá tão Ah, bem, com porque certeza. é uma questão de tempo, né? E com a função de evolução do corpo, principalmente quando a gente tá na adolescência, muda muito isso. Então, parabéns pelos teus resultados. Eu te Obrigado. acompanho há um tempinho. E é inspirador porque a gente tem quase a mesma idade, então eu fico tipo, meu Deus, o pessoal da minha idade tá nadando super bem. Opa, obrigado, obrigado. Acredito que justamente da mesma idade, eu sou de 99, né? E também na seleção tem justamente Caio Pumputz, que eu já comentei, vai nadar o peito, o medley nos jogos, e também Matheus Gonch também, que nada o borbo. Eu acredito que foi uma das boas surpresas da nossa seletiva. Então, digamos aí, são três caras aí da mesma idade que chegaram na mesma seleção juntos. Então, digamos aí que a gente veio uma boa geração aí, uma gente nova, chegando no time olímpico, chegando no time principal. Uma geração muito boa, tu, o Caio, o Gonch, a Stephanie também, que era super nova, a Sim, Ana Vieira também, sim, o mais pessoal nova mais também. novo chegando e já marcando presença. Fiquei muito feliz que Sim. eu sou eu reduzo mais de idade com a Ana, né? Mas, sério, eu adorei muito de ver a gurizada mais nova já chegando e já se classificando para os jogos. Ah, com certeza, bacana. É bom a seleção dar sempre uma renovada, é bom ter essa mescla aí com o pessoal mais novo e mais velho. Acredito que é justamente esse um dos segredos do nosso vôlei, tanto feminino como masculino, porque a seleção sempre se renova, mas tem o pessoal mais velho também ali dividindo experiência, história. Acredito que esse é um dos segredos para ter sempre uma seleção forte por muito tempo. E acredito que a natação também está seguindo um bom caminho nisso também. A gente tinha uma seleção muito boa, muito qualificada, mas que já tinha uma certa idade e não tinha tanta gente nova entrando na seleção. E agora, né, nesses Jogos Olímpicos, a gente conseguiu ver tipo assim, uma galera bem nova mesmo entrando e já pegando o time principal. Então a gente vê que Sim, a deu uma boa coisa dividida. anda, entendeu? Que a coisa anda. E lógico que você sempre tem que buscar o seu espaço no time, mas o bom é que a seleção tem gente nova qualificada também para chegar e estar no time também. Isso digamos que é um ponto importante para a gente ter uma natação promissora para os próximos Jogos Olímpicos também. Para as próximas gerações também, para esperar, porque eu tenho certeza que ainda vai vir uma geração ainda mais forte, eu espero que ainda venha, para Opa, me com dar certeza, vários tomara. problemas cardíacos também, né? Que é Garanto, importante. garanto isso, com certeza. Garanto. As Olimpíadas, eu não quero nem ver as Olimpíadas, depois vai ter o Finco, depois a ESL. Olha, Opa, foi com Deus aí, né? vai ser intenso, intenso, garanto, viu? Com certeza, emoção. Muita emoção. O Bruno botou aqui, ó. Breno passaporte os primeiros 50 do 100. Sei que vai sempre entregar. Sempre entrega. Mas também sempre me mata do coração. É, mais um. Me mata do Verdade. coração. A ponto de curiosidade a respeito disso, normalmente o primeiro parcial da prova no 100 livre eu não costumo passar tão forte e quem conhece minhas provas normalmente tem a característica da volta melhor que a passagem. Então, o pessoal que acompanha normalmente fala que, caramba, passei mal vendo sua prova.
você passou em sétimo, chegou e pegou pódio, ficou em segundo, foi primeiro. Eu falei, caramba, entendeu? Algo que tem acontecido nos últimos anos. Ó, o Caio botou aqui, moleque brabo. Opa, Caião, aí eu comentei dele agora há pouco, ó, caiu com o Putz também na seleção. É verdade que eu, a gente nadou poucas vezes um contra o outro, só em revezamento e 200 livre apenas. Ele nadava as provas de medley, peito, eu nadava as provas de crawl. Mas, pô, era um cara que eu admirava desde novo, porque tinha provas que eu ganhava, mas não batia recorde de campeonato. E Caio batia recorde de campeonato, recorde de categoria. Então era um cara também que eu me inspirava também, um adversário que eu me inspirava, com certeza. A Aline aqui do UFC Nadadores botou, tia aqui tem coração fraco, kkkk. Eu sei, natação é um esporte que haja coração mesmo, é intenso. É intenso e é rápido, né? Para provas que dura Aham. segundos, minutos. Você fica ali na tela, ali, tenso ali. Sei como é. Eu agradeço que tem provas que duram segundos, né? Ah, imagino. Imagina cada vez que vocês forem nadar durar 1.500 ou uma prova de 10 quilômetros da maratona. Nossa. Intenso. Fica horas passando mal ali. Teus pais não iam curtir nem um pouco. Nossa, não ia não. Não ia não. Com certeza Acho que não. teus pais devem agradecer todos os dias que tu não é maratonista. Eu tenho certeza disso. Ah, eles até queriam que eu nadasse maratona quando era mais novo. Cheguei a nadar algumas vezes, mas nunca curti. A ponto de curiosidade, sempre tive um pouco de medo, sabe? Nunca me senti confortável nadando no mar. Nunca. E boa parte das vezes que eles falaram para eu nadar uma maratona, que me inscreviam, eu sempre ficava tenso, falava com eles que não queria nadar, porque não gostava. E nadei no máximo aí umas 3, 4 vezes, no máximo, no máximo. Mas nunca cheguei a nadar provas que tem mais de 1 quilômetro. A maior maratona que nadei foi 800 metros. A maior maratona que nadei. Foi justamente uma em Búzios até. Eu treinava com o Paulo na época. A equipe toda tinha ido, aí falava, vamos escrever o Breno também. E eu não queria muito nadar, mas uma prova que eu até guardo com carinho, porque foi uma prova que eu ganhei até, essa etapa dos 800 metros na maratona. Mas também foi a última. Nunca mais. Nunca gostei. Nunca gostei. Nunca me senti Pra entrar confortável. naquela linha dos 50 costas. Nadei, tá nadado, não nado mais também. Exato, exatamente. Mesma coisa do 50 Costa. 50 Costa eu nadei, bati na raia, o sol na minha cara. Falei, não, nunca mais também. Prefiro o crawl, ficar com a cabeça no azulejo, melhor. Não fica aquele sol no teu olho. Ah, com certeza. Então, nunca mais. Então, Breno, eu já vou encerrar pra não tomar muito teu tempo, porque eu sei que Ah, você sem tem que problema, sem descansar problema. e se preparar. Aqui, ó, a Aline botou que a gente tá com um projeto, né? Não cheguei a te comentar, mas tá um projeto Uhum. entre eu, do, UFC, do Nadador de Plantão, a Aline do UFC e o Bruno Mococa para fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos aqui. Então, a gente tá trazendo live com os atletas. Muito obrigado, Bacana, tu foi o bacana. primeiro atleta que a gente trouxe Opa, para agradeço. fazer a live, tá? Então, a Aline tá desejando, não só a Aline, mas eu e o Bruno também, como todo mundo, um sucesso, um ótimo sucesso nas Olimpíadas, Opa, obrigado, depois no agradeço. FINC e na ESL. Opa, E muito obrigado por representar tão bem, que já representou outras vezes o Brasil, mas representar tão bem a nossa bandeira. Muito obrigado. obrigado. Agradeço a oportunidade também de estar dividindo um pouco da minha história. Sempre bom compartilhar algumas experiências, contar algumas histórias. Gosto realmente de conversar sobre isso. E agradeço a oportunidade também de ter falado aqui um pouco. E vamos aí que já as Olimpíadas tá chegando, né? Falta um pouquinho, reta final agora. Falta pouquinho, falta acho que umas 2, 3 semanas, né? Sim, isso mesmo, porque a natação começa dia 24 e minha primeira prova é o 200 livre e o 4 por 100 no dia 25, já no dia seguinte. Ó, a Aline botou aqui, ó, e vai ter live depois das Olimpíadas com a medalha. Opa, Eu se Deus tô. quiser, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Aline. Muito obrigado, Breno, por ter aceitado o convite. Eu Opa, vou agradecer também ao Albertinho por ter te liberado, opa, com porque eu sei certeza. que tá aí muito puxado os treinos, ainda mais Sim, nessa sim. reta final. Desejo todo sucesso para ti, e como os meninos do 4% também, o Marcelo, o Gabriel e o Pedro. E a Opa, gente se vê, então, quem sabe, depois de
de toque da ESL para deixar passar bastante as competições, para não ficar nessa correria também. E aí, quem sabe, a gente faz uma próxima live, uma parte 2. Tá bom, fechado. Por mim, sem problema. Vamos passar aí as competições aí, a gente marca direitinho. Agradeço essa oportunidade novamente de estar aqui falando. Obrigado. Obrigada, então. Gente, muito obrigada. Então, não esqueçam, amanhã, às 7 horas, vai ter live com o Igor, o preparador físico do Pinheiros e da seleção. Vai ser com o Bruno Mococa. Tá? E vai ser outra live incrível, assim como foi a live com o Breno. Então, gente, muito obrigado, Tá? Breno. Mais uma vez, muito obrigada de coração pela Obrigado. oportunidade de estar aqui conversando contigo. Tchau, tchau, gente.